Bom, depois que eu já falei tudo, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Kleber, sou um dos ministros dessa casa, amém? E nós estamos aqui para servir vocês, amém, queridos? E essa semana a gente estava em passeio com a família, semana passada, tal. Daqui a pouco os irmãos vão falar assim: esse pastor passeia bastante, irmão. É assim mesmo. Eu estou ensinando vocês, amém? Eu estou vendo hoje que tem um paredão e faltou um monte de gente hoje. Não sei se estão passeando, isso é bom. Cuidar da família, né? E o Senhor nos deu uma palavra para compartilhar com a igreja nessa noite. E eu gostaria que você recebesse ela no teu espírito, né? Não uma palavra carregada de conhecimento, mas é uma palavra carregada de ativação, amém? De libertação, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu submeto, Pai, a tua vontade. Eu submeto agora, Pai, ao teu espírito. Que nada venha a ser ministrado do meu conhecimento, da minha pessoa. Que nenhuma raiz adâmica, Senhor, seja ministrada nessa palavra. Nós declaramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos o teu fluir sobre esta casa. Pai, nós declaramos, ó Pai, que a nossa vida e a nossa mente, nosso ouvido e nosso espírito está cativo ao Senhor. A nossa mente está cativa à palavra, Senhor. Nós declaramos agora, Senhor, que nós estamos prontos para receber e ouvir a tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos diminuímos, ó Pai, para que o teu Filho manifeste em nós, amém? Irmãos, eu estava meditando um pouco sobre toda a trajetória do povo de Israel saindo do Egito, né? E o Egito, no nosso vocabulário, nós consideramos como um mundo ou tudo aquilo que afasta ou nos oprime do propósito eterno de Deus, amém? O povo de Israel, eles tinham uma promessa de herdar uma terra, Canaã, por Abraão. Mas o Senhor falou para Abraão: Abraão, os teus filhos serão escravos de um outro povo, mas eu vou te dar a terra. Então foi um processo que passou, né? O povo de Israel dentro do cativeiro ali do egípcio, né? Eles não entraram como escravo no Egito, eles entraram por intermédio de José, mas o povo foi crescendo, e os faraós foram morrendo e nascendo outros faraós que não lembravam da história de José e escravizaram o povo de Israel, a ponto que o ambiente de escravidão, ele era um ambiente opressor. Chegou um ponto que o faraó tinha medo do povo de Israel, porque o povo de Israel sempre foi inteligente, porque eles eram agraciados por sabedoria. Tudo que eles colocavam à mão era próspero. E aí eles começavam a fazer tijolos. Os tijolos egípcios, eles eram, até hoje ainda, na cultura egípcia, usa o tijolo com barro e palha. Eles colocam palha no meio do tijolo, porque essa palha, ela tem uma propriedade mecânica, na engenharia que se diz, né? Que não deixa o tijolo encolher com os tempos. É por isso que existem construções egípcias com 5.000 anos, 6.000 anos. E eles usam muita pedra também. Aí chegou um tempo que a opressão estava grande, que o faraó falou assim: agora, vocês, além de fazer o tijolo, vocês vão ter que cortar a palha também para colocar no tijolo e produzir a mesma quantidade que vocês produzem. Chegou um outro tempo que o negócio estava tão feio que ele falou assim: vamos matar todos os meninos que nascerem dos judeus, porque esse povo está crescendo demais. Se eles tomarem corpo, eles vão tomar o nosso reino. As mulheres a gente deixa, mas os meninos a gente mata. E dentro deste ambiente nasce um menino chamado Moisés.
né? Que nasceu com uma característica específica de ser um libertador. Ele nasceu para ser um libertador. E o mais interessante é que Moisés, a sua mãe esconde ele dentro de casa e não consegue escondê-lo por muito tempo. Chega uma hora, sua mãe faz um cesto, coloca no rio. E o mais impressionante dessa história é que o cesto colocado no rio, em vez de correr rio abaixo, ele correu rio acima. Para quem não conhece essa história, para confundir alguns aí, em vez de ele correr sentido correnteza, ele correu ao inverso. E aí quem encontra a filha de Faraó, encontra esse cesto, se apaixona pelo menino e fala: guti, 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 que belezinha, como que nós vamos criar? Não, meu pai não pode matar essa criança, eu vou criar. E aí a sua irmã, olhando por detrás, chega e fala assim: olha, eu sei uma mulher que pode te ajudar a cuidar. E aí o menino é cuidado por duas mães, a filha de Faraó e a sua mãe de sangue, porque tinha um propósito de Deus. E o mais interessante é que Deus esconde Moisés na casa do opressor. Todo libertador sai da casa do opressor. Deus esconde Moisés no ambiente de opressão. E Moisés aprende toda a lei egípcia, aprende toda a mitologia egípcia. Ele aprende tudo, se torna um cara fera. Quando ele achava que ele era alguém, Deus fazia: agora eu pego você, arranco você daí, levo você para o deserto. Tem toda a história que vocês conhecem. E vou mostrar para você que você não é ninguém sem a minha pessoa. O cara que era da linhagem, criado por Faraó, criado para ser talvez um executivo do reino de Faraó, sai fugido do Egito para ir para o deserto e conhecer Deus no deserto. No deserto ele conhece sua esposa, tem filhos, tem um sogro que aconselha, e ele recebe a voz do Senhor, ele ouve ao Senhor, escuta ao Senhor, recebe o plano de libertação e volta para o Egito para libertar o seu povo. Detalhe disto, querido, eu quero te chamar a atenção quando o povo já foi liberto. Moisés consegue, eu não vou falar das 10 pragas, não vou falar de nada, isso aí você conhece, tem os filmes para você assistir, tem a Bíblia para você ler, mas eu quero falar sobre o processo quando Moisés já estava com o povo em frente ao Rio Jordão. Moisés já tinha vencido Faraó, já tinha vencido os reinos, já tinha vencido todos os povos que perseguiam Israel, já tinha atravessado o Mar Vermelho. Sabe aquele quadro que você via antigamente nas casas, do povo de Israel passando no Mar Vermelho aberto? Ele já tinha feito aquele milagre. Quem fez? Moisés, através de Deus, porque Deus falou: Moisés, toca nas águas. Moisés abre o mar e Moisés atravessa o Mar Vermelho, e ele para diante do Rio Jordão. E diante do Rio Jordão, um rio que não tinha mais do que 6 metros de larguras. Nas partes mais largas do Rio Jordão, ele deve dar uns 9 metros. E todo mundo entra no Rio Jordão e passa pelas cinturas. Você vê que o pessoal faz caravanas para Israel, para batizar lá no Rio Jordão, lá aquelas coisas religiosas todas. O Rio Jordão ele dá na cintura, irmão. Não precisava nem do Senhor abrir o rio, dava para o pessoal passar a pé, né? Então Moisés, aquele que tinha recebido de Deus uma palavra, que tinha tocado no mar, o mar tinha aberto, depois ele mesmo tinha tocado e o mar tinha se fechado, e todo o exército de Faraó, todo o exército egípcio tinha morrido. Ele se depara diante do Rio Jordão e recebe uma palavra do Senhor, e a palavra que ele recebe do Senhor é assim: Moisés, adentre a terra e tome posse dela. Amém? Adentre a terra e tome posse dela. Mas isso não aconteceu. Ele não adentrou, porque houve uma grande murmuração do povo de Israel, e o povo tomou uma decisão de escolher alguns espias
o povo chegou até Moisés e falou assim: Moisés, antes da gente entrar na terra, a ordem do Senhor era para entrar na terra, irmão. O povo já tinha atravessado o mar, era só entrar na terra. Antes da gente entrar na terra, vamos escolher representantes para ir espiar a terra. Aí Moisés falou assim: parece boa essa ideia de vocês. Aí Moisés escolheu 12 homens. E esses homens entraram na terra e foram espiar a terra. E quando eles espiaram a terra, eles voltaram. 10 desses homens falaram assim: a terra é boa, só que tem gigantes lá e nós vamos ser derrotados. Colocou um terror no meio do povo, desequilibrou o povo. Houve uma grande murmuração no meio do povo, e só 2 homens, um chamado Josué e o outro chamado Caleb, que falou assim: Moisés, a terra é boa, vamos adentrar porque o nosso Deus está conosco. Mas tomado de um sentimento já que tinha contaminado o povo não quis adentrar a terra. Deus falou assim para o povo: Moisés, pega esse povo, dá a meia volta e volta para a região do Mar Vermelho. E isso durou-se 40 anos, irmãos. O povo já estava ali para tomar a terra. Por causa da murmuração e por causa do desânimo desses 10 espias, eles tiveram que voltar para o deserto e ficaram 40 anos. E durante 40 anos, todo aquele povo morreu. Todo aquele povo morreu. Só entrou na terra prometida os jovens, as mulheres e Josué e Caleb. Josué e Caleb já estavam com 80 anos quando eles entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb que entraram na terra prometida. E todo aquele povo não entrou depois de 40 anos. Então eu gostaria que você entendesse que 40 anos é exatamente uma geração. Toda vez que nós vamos estudar na Bíblia, 40 anos representa uma geração. Então, ou seja, por causa da murmuração e da reclamação de 10 homens que contaminaram o povo, perdeu-se uma geração. Perdeu-se uma geração. Eu gostaria de chamar você, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1, e versículo 18. Quantos acharam aí, irmão? Tá fácil aí, irmão. Tá fácil, tá no comecinho aí. Hein? Naquela ocasião eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região. Nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. E a sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Diga assim para quem está do seu lado: pode parecer boa para o homem, mas não é o plano diretivo de Deus. Amém? Então, antes de você achar que essa sugestão é boa, você tem que ter certeza que é a vontade de Deus. Amém? Entenda isso aí. Você vai entender aqui na palavra. E eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. E trouxeram alguns frutos da região:
com o seguinte relato: esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins, os gigantes. Então ele lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, está indo na frente de vocês, lutará por vocês como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho. Deus já estava revelando para Israel que ele era um pai. Deus já estava revelando para Israel o cuidado que ele tinha com o povo, que daria a nascente de toda a geração de Cristo que hoje nós podemos experimentar. Deus já mostrava um cuidado com o povo. Por todo o caminho que percorreram até chegaram a este lugar, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos meus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. E ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. E por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Aqui é Moisés dizendo, tá, irmão? Você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levados como os despojos, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, e eu darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Amém? Que forte essa palavra, né, irmãos? Quem que entrou na terra prometida? As crianças, Josué e Caleb. É o que Moisés já tinha falado para eles: ó, como vocês não acreditaram na palavra do Senhor, e eu, cabeçudo, caí na de vocês, né? Caí na de vocês, eu não vou entrar na terra, vocês não vão entrar, mas as crianças que vocês falaram que os outros povos iam levar como escravos, eles vão herdar a terra. E Josué e Caleb, porque foram os únicos que vieram dizendo: a terra é boa, adentremos e tomamos posse dela. Então, querido, nós precisamos entender uma coisa: a ordem que Deus deu para Moisés era para que ele conquistasse Canaã, não espiasse. Não era para ele apenas olhar Canaã, era para ele entrar e pegar. Pois Deus já tinha dado esta terra a Abraão lá atrás. Se você for olhar na história, Deus já tinha dado a Abraão. Então, quando Deus chega para Moisés, Deus fala assim: Moisés, entra na terra, pega o povo, atravessa o Rio Jordão e entra na terra. A terra é de vocês, eu já dei. Moisés, ele para ouvir o que o povo estava dizendo. O povo: não vamos olhar primeiro, vamos ver por qual caminho nós vamos entrar. Isso é um sinal de desconfiança naquilo que Deus já tinha prometido. Se Deus tinha falado para Israel: entre na terra, a terra seria do povo de Israel. Então, querido, o que eu entendo aqui? Que o Senhor ia dar vitória para eles nas lutas que eles iam travar. Eles iam entrar na terra e ia ter lutas, mas eles iam ter vitórias.
trazendo para os nossos dias, o reino dos céus, ele é tomado, ele é conquistado. O reino dos céus não é para ser espiado, amém? Então hoje a palavra que eu libero para você é: tomem a terra, tomem o reino, tomem o reino. Em Mateus 11, o Senhor fala que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Então não fique espiando o reino, tome o reino, entre o reino. Não fique olhando como que você vai entrar, como que eu vou entrar no reino. Não, tome o reino, entre o reino. Você já atravessou o Mar Vermelho. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele, irmão. Mateus 11, versículo 12. Então, para nós conquistarmos o reino dos céus, não é apenas observando, é tomando. E nós vamos ter que viver em momentos de confrontos da nossa vida. Nós vamos ter que decidir lutar por isso. Mas saiba que o Senhor já abriu o Mar Vermelho para você. O Senhor já usou Moisés para te libertar. Moisés já tinha sido o libertador daquele povo. Mas o único problema de Moisés foi que Moisés agiu por afinidade. Ele ficou ouvindo o que o povo ia dizer. E aí, por sua vontade, ele escolheu fazer o que o povo pediu para ele fazer. E o resultado disso foi o quê? Tiveram 10 espias que desviaram o povo do propósito eterno. Quem está comigo nessa noite? Existe um ditado no mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E eu provo através dessa passagem que a voz do povo não é a voz de Deus. E um líder que troca a voz de Deus pela voz do povo, ele matará a sua geração. O que aconteceu com Moisés? Moisés, se vocês quiserem abaixar mais ou desligar, eu acho que pode desligar, porque eu estou sentindo frio aqui, eu estou vendo que a gente está com frio, né? Amém? Eu senti que esse negócio é poderoso, irmão. Amém? Tudo que a gente ganha dos céus é bom, não? É o outro botão que desliga? É o outro. Desliga aí, pode desligar. Isso. Tudo que a gente ganha é bom, né? Deus não dá nada ruim para nós, Deus sempre do melhor. No verão a gente fica fresquinho. Mas entenda, querido, Moisés, ele já tinha a palavra do Senhor. O que ele precisava fazer era colocar o povo para atravessar o Jordão e tomar a terra. Ele parou para ouvir o que o povo queria. E aí ele fez o que o povo queria e o povo foi amaldiçoado, teoricamente, por causa do que Moisés ouviu que o povo queria. A voz do povo não é a voz de Deus. Um líder que não entende isso, ele mata o próprio povo. Moisés não entrou na terra prometida e não permitiu que aquelas pessoas entrassem, porque ele parou para ouvir. Então nós temos que, uma vez eu ministrei aqui, não sei se vocês lembram, sobre a diferença entre ouvir e escutar Deus. Nós precisamos escutar, e escutar nos leva a obedecer. Moisés, ele ouviu, mas não escutou, e por ele não escutar, ele não obedeceu. Olha que interessante, o mesmo homem que abre o Mar Vermelho, que é uma imensidão gigantesca de água, para no rio pequeno. Não são as grandes coisas, irmãos, que nos param, mas são as pequenas, e nós precisamos tomar atenção com essas pequenas coisas. Quando Naamã saiu da Síria e foi até Israel para encontrar o profeta, ele caminhou toda aquela distância, mas o que parou ele foi quando o profeta falou: mergulha no Rio Jordão. Ele falou: o quê? Vou mergulhar no Rio Jordão? Se não fosse um homem que falasse: o senhor já está aqui mesmo, o que custa? Vamos tentar. Então não são coisas grandes que nos param, são as pequenas coisas. São os apegos que nós temos às estruturas, são os apegos que nós temos à vaidade, os apegos que nós temos ao nosso ego que nos param. Moisés talvez queria ser um líder que agradasse todo mundo e esqueceu que agradando todo mundo ele desagradaria a Deus. E se você agrada a todo mundo, mas desagrada a Deus, você não cumpre um propósito. O propósito de Deus não era perder ninguém. O propósito de Deus era salvar todo mundo e em um tempo rápido. Era colocar o povo de Israel
na terra prometida em Canaã num curto período de tempo. Quem atrasou a entrada de Israel em Canaã não foi Deus, foi o próprio povo e um líder que deixou de ouvir a Deus. E por deixar de ouvir a Deus, Deus falou assim: essa geração não entra mais, só os filhos deles entrarão. E nós precisamos entender, querido, que essa decisão atrasa 40 anos a entrada do povo em Canaã e desqualifica um líder que era tremendamente preparado. Moisés, irmãos, ele podia ser gago, mas Moisés era um líder preparado. Líder que conhecia todas as artimanhas do Egito. Líder que foi forjado. Líder que entrava na tenda, olha aí, entrava na tenda e falava face a face com Deus. Você consegue entender isso? Josué preparava a tenda, Moisés entrava na tenda e falava com Deus face a face. Ele falava com Deus face a face e esqueceu de ouvir Deus. Entenda isso. Nossa geração não precisa de um avivamento, nossa geração precisa de filhos maduros que entendem e recebam a palavra do Senhor e vão para cima, irmãos. E vão para cima. E vão para cima. Então por isso que eu falo para vocês que essa palavra é uma palavra de ativação. Vai ativar vocês hoje a atravessar o Jordão. Vai ativar vocês hoje a ir para cima e falar assim: eu tomo posse do reino, eu pego o reino para mim, eu viverei o reino de Deus na terra, eu estabelecerei uma cultura que vem do céu e estabelece na terra. E essa decisão de Moisés paralisa 40 anos da história. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos: para nós deixarmos algo de sobrenatural para a próxima geração, nós precisamos ser a geração que ouve e escuta o Pai. Se nós aqui queremos deixar algo para a próxima geração que nós estamos falando, nós precisamos ser uma geração que ouve e escuta, porque se nós escutarmos, nós vamos obedecer ao Pai. E se nós obedecermos ao Pai, nós estabeleceremos a próxima geração rapidamente. Agora, caso contrário, querido, a próxima geração vai ficar ansiando pela nossa morte, para que eles possam começar tudo de novo. Essa geração, eles não viam a hora de passar o tempo e falar assim: quando que nós vamos tomar a terra que é nossa? Quando que nós vamos tomar aquilo que é nosso? Porque todo recomeço no reino, ele atrasa o propósito eterno. E a resposta de um homem que escuta o Pai é a obediência, irmão. Diga assim para quem está do seu lado: a resposta de um filho que escuta seu pai é obediência. Se você entendeu, pode aplaudir o Senhor. Essa hora que você aplaude. Chega lamas, torianda lamalamas. Chorou corianda lamas, torianda lamalamas. Porque entender o que o Pai está dizendo é muito importante, irmãos. Entender é muito importante. Por que é importante, querido? Porque no reino dos céus as coisas são totalmente avessas ao que você vive na terra. Por quê, querido? Porque no reino dos céus primeiro você vai fazer uma prova, para depois você aprender a lição dela. Na terra você estuda, vai na faculdade, estuda, depois faz a prova. No reino de Deus, na faculdade dos céus é diferente. Primeiro você faz a prova e depois você aprende a lição. E entrar e tomar posse dessa terra era a prova que o povo de Israel precisava. Eles iam ter que fazer essa prova, entrar, lutar, guerrear. E ali eles iam aprender a lição de como conquistar e valorizar aquela terra. E a lição eles aprenderiam enquanto eles estivessem fazendo a prova, mas eles recusaram fazer a prova. Eles recusaram passar. E assim, querido, às vezes a gente passa por provas gigantescas. Nós passamos por provas que destroem quase a nossa vida e a gente passa e passa firme. Quando vem um negocinho de nada, um cisquinho de areia, parece que quer nos desmoronar. Então nós precisamos entender que o reino dos céus, ele sempre foi tomado à força. Sempre foi. Muitas pessoas não saem, diga assim, muitas pessoas não saem das mesmas provas, porque não aprendem nada
do que precisa para superá-las. Sabe por que às vezes você está na mesma prova há muito tempo? Porque Deus está querendo te ensinar algo e você não está aprendendo. E como você não está aprendendo, você tem que refazer a prova. Quem está entendendo? Quando você não aprende, você refaz a prova. Quando você não aprende, você refaz a prova. E aí quando você tira a nota boa, significa que você aprendeu. Você está entendendo? Então se submeta ao Espírito e fala assim: Espírito de Deus, eu tomo posse deste reino. Eu quero aprender, eu quero passar por isso. E se você entender isso, querido, vai mudar. Vai mudar tudo. A forma de você ver. Porque o plano original de Deus sempre foi que os pais conduzissem os seus filhos e transferissem para os seus filhos o encargo da sabedoria, do discipulado, do ensino do reino. Era que os pais organizassem e preparassem a próxima geração. E esses pais não fizeram isso. Esses pais, eles foram egoístas, só pensaram neles, eles não pensaram naquilo que eles tinham que transferir. Negligenciaram, pensando em si mesmo. Agiram como o rei Ezequias. Todo mundo conhece a história do rei Ezequias. O rei Ezequias é um rei que, por Deus, ele já estava condenado à morte, porque ele tinha aberto a sua casa à Babilônia e mostrado todos os seus tesouros. E o Senhor falou assim: ó, Ezequias, por você ter feito isso, a Babilônia vai entrar na sua casa, vai governar a sua casa e vai tomar tudo que você tem, e os seus filhos serão levados como escravo. Aí Ezequias fala assim: eu não, só meus filhos, então não tem importância. Deus já tinha dado 15 anos de vida para Ezequias, porque ele já tinha sido condenado à morte. Ele pediu, suplicou, e o profeta orou, e o Senhor falou para Ezequias: você tem mais 15 anos. E ele gastou 15 anos com ele e não com os seus filhos. Ele gastou 15 anos pensando nele e não na próxima geração. E esse povo de Israel, eles fizeram a mesma coisa. Eles pensavam neles, mas não pensou na próxima geração. Os pais pensavam neles: eu vou ter que lutar com esses gigantes. Sim, eles deveriam lutar com aqueles gigantes para que os seus filhos fossem libertos e tivessem a terra. Como os pais não lutaram como os gigantes, os seus filhos, 40 anos depois, foram lutar contra aqueles gigantes, prevaleceram e estabeleceram o reino de Israel. Nós precisamos entender, querido, quando que nós vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu? O reino dos céus, ele é mais concreto do que qualquer outra coisa. Ele é espiritual, e por ser espiritual, tem gente que trata como algo inacessível. E o reino do céu, ele é totalmente acessível. E Deus está disposto a liberar tudo para nós. Quem crê nessa palavra? Deus está disposto a liberar tudo para nós, irmãos. Mas Ele só liberará o que nós estivermos dispostos a liberar para os nossos filhos. Entenda isso. Deus vai dar tudo para nós, mas desde que a gente esteja disposto a liberar para os nossos filhos. E nós precisamos entender que nós só devemos viver aquilo que nós temos certeza que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos. Então tudo que nós fazemos deve ser legado para a nossa geração. Tudo que nós fazemos deve ser legado, deve gerar legado para os nossos filhos. Eu não devo pregar uma palavra que eu não vou deixar um legado. Eu não devo pregar uma palavra nessa casa aqui simplesmente para poder você ficar entusiasmado com a palavra. Eu tenho que ministrar uma palavra que vai gerar legado em você. E essa palavra vai gerar legado de geração em geração. E nós entendendo isso, nós entendendo isto, nós tomamos posse do reino. E depois que você toma posse do reino de Deus, querido, muita coisa vai mudar. Porque para entrar no reino dos céus, é preciso uma mudança de mentalidade. Romanos 12, ele fala sobre a renovação do entendimento. E é essa renovação que Paulo tanto prega, que fala que para quem deseja acessar o reino dos céus, precisa ter uma mente renovada. Moisés, ele conseguiu tirar o povo do Egito, mas para que o Egito saísse de dentro do povo, o povo precisaria de uma renovação de mente. E qual era essa renovação de mente? Que eles saíam de uma nação escrava de um povo escravo para uma nação livre. Essa era a renovação de mente. Se eles não entendessem essa renovação, o povo de Israel nunca ia poder tocar na próxima geração. Mas eles ainda saíram do Egito, caminharam no deserto e ainda continuavam com a mesma mentalidade. E o reino dos céus
é semelhante a toda essa história. Por quê? Porque o reino dos céus, o reino de Deus, ele foi apresentado aos homens por Jesus Cristo. Jesus veio e apresentou o reino para nós. Mas os homens é quem devem tomá-lo. Nós devemos tomá-lo. Diga assim para quem está do seu lado: você deve tomar o reino dos céus. E eu posso dizer para você nessa noite que o reino do céu está muito mais perto do que você imagina. Você pode levantar a sua mão e acessar ele, ou você pode colocar a sua mão aqui dentro e acessar ele, porque o reino dos céus está dentro de você. Você é portador dessa verdade, você é portador dessa vida. Quando os fariseus interrogaram Jesus acerca do reino dos céus, ele falou assim: olha, não procure o reino dos céus na esquina ou na plaquinha, em qualquer lugar, porque o reino dos céus já está entre vós, já está em vós. E nós precisamos entender isso com muita precisão, irmãos. O que é vivermos o reino de Deus? Vivermos o reino de Deus não é vivermos uma nova modinha, mas é sim vivermos uma cultura transformada. E se você entender isso, você vai tomar. E depois, querido, que você toma o reino dos céus, você vai ser governado pela unção do reino e pela unção de quem governa este reino. Entenda assim comigo: depois que você toma o reino dos céus, você é governado pela unção do reino e pelo governo que governa todo esse reino. Então não são dinheiro que vai te governar mais, não serão as estruturas que vão te governar mais, não é o que você faz que vai te governar mais, porque você vive acima dessa esfera humana, você vive numa esfera espiritual, onde os recursos que regem esse reino chegarão até a sua mão. Os recursos para que você mantenha este reino em órbita chegarão à sua mão sem você precisar implorar, simplesmente por você render a um Pai de amor. Quem crê nisso que eu estou falando? Sabe de uma coisa, querido? Eu vejo que o Pai está num tempo hoje que Ele está fazendo uma limpeza, uma faxina na igreja brasileira. Existe uma faxina que o Senhor está fazendo na igreja brasileira, e uma faxina poderosa. Agora a pergunta que eu quero falar para você nessa noite, ou fazer para você nessa noite é: você está disposto a ser cooperador dessa faxina? Você está disposto a ser uma vassoura para Deus te usar como limpeza nessa nação? Você está disposto a ser a vassoura que Deus vai usar para varrer toda a imundícia da igreja? E quando eu falo igreja, eu não falo essa estrutura, porque a menor visão de Deus não é com o ministério, a menor visão de Deus é para uma cidade. Deus não fala com o ministério pessoal, Ele fala com a cidade. O que acontece é que está todo mundo surdo, e aquele que tem o ouvido atento para ouvir o que o Senhor quer fazer na cidade, o Senhor usa ele. Mas a visão de Deus não é com o ministério pessoal, é com a cidade. E se nós entendermos isso, nós vamos entender o que está acontecendo, querido. Muitos ministros estão embriagados pelas estruturas e abandonando o reino. A igreja brasileira está desviada, mas o Senhor tem levantado uma geração que o Pai está levantando meninos. Nunca se viu uma geração que tantos meninos estão sendo levantados como ministros, como profetas, como evangelistas nessa geração. Sabe por quê? Porque esse não é o plano do Senhor. Esse sempre é o plano que os anciões transferem aos novos. Mas o problema é que os velhos estão distraídos com a estrutura da religião e seus rituais. Enquanto os velhos se distraem com toda a estrutura religiosa e com todo o ritual religioso, o Senhor levanta uma geração que não está interessada em luzes, fumaça, uma geração que não está interessada em barulho, está interessada no poder da palavra e quer mergulhar para ser transformado, quer mergulhar para viver a verdade do reino dos céus. É essa geração que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o reino dos céus não é um conjunto de rituais. Não é um conjunto de rituais, irmãos. Mas sim uma cultura que vem do céu e estabelece na terra. Isso nós precisamos entender. O reino dos céus não se trata de um conjunto, de um monte de dogmas religiosos que a gente apresenta, mas sim de uma cultura que estabelece e transforma o homem. Essa é a renovação de mente. E a palavra cultura, ela vem do mesmo radical de cultivar, que vem do mesmo radical de culto. A mesma raiz. Quando você pega cultura, cultivar e culto, eles têm a mesma raiz. Cultura,
cultivar e culto. Sabe, eles, por possuir a mesma raiz, quando Deus coloca Adão na terra, Ele fala: Adão, cultive a terra. Sabe o que Deus estava falando para Adão? Adão, faça culto para mim. Faça culto para mim. A nossa função é cultivar a terra, irmãos. Cultivar é fazer culto. Mas tem uma coisa que nos impede, e Adão também foi impedido. A desobediência nos impede de cultivar a terra, que nos impede de cultuar. O que aconteceu com Adão? Adão desobedeceu e ele não foi capaz mais de cultuar. Então nós precisamos entender, eu gostaria que você prestasse atenção muito agora nesse momento, que nós podemos reunir aqui hoje como igreja, adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, orarmos juntos, ouvirmos a palavra de Deus que está sendo liberada aqui agora. Mas depois que nós saímos daqui, nós precisaremos cultivar a terra, porque isso sim é culto. Quem está comigo e quem está entendendo? Culto não é só o que nós fazemos, começa aqui e termina cultivando a terra. Então viver o reino de Deus é cultivar a cidade, é cuidar de pessoas. Quando estamos cultivando a cidade, estamos cultuando a Deus. Então quando nós reunimos aqui, nós reunimos para receber e sair a cultivar. Nós nos reunimos aqui para amolar nossas enxadas. Nós nos reunimos aqui para amolar nossos facões. Nós reunimos aqui para amolar as nossas foices. Nós reunimos aqui para acertar o nosso arado. Porque quando nós saímos daqui, nós vamos cultivar São José dos Campos. Nós vamos cultivar essa cidade. Nós vamos cultivar essa cidade. Começando nas escolas, começando nas crianças, nas famílias, na saúde, na educação, assim na política. Nós vamos cultivar, porque nós reunimos aqui para receber, ouvir o Pai, escutar o Pai, obedecer o Pai, acertar as nossas ferramentas, que tudo que tem do Pai para nós é cultivem a terra, cultivem a terra. Adão, cultive a terra. Ei, Meg, cultive São José dos Campos, cultive São José dos Campos. Essa é a parte que nós receberemos para cultuar ao Senhor. Nós estamos vivendo a restauração. O novo pacto é a restauração de tudo aquilo que o Senhor te entregue a Adão, Ele entregue a nós agora. A restauração é em Cristo. Nós reunimos aqui, irmão, como uma família. Nós reunimos aqui como uma família. Mas quando nós saímos daqui, nós precisamos cultivar essa terra. Nós precisamos cultivar. Porque, querido, se nós não saímos para cultivar a terra, nós não estamos realizando um culto. Só estamos realizando um ajuntamento de ego e de orgulho e de vaidade. Estou ajuntando a minha denominação, enquanto a menor visão de Deus nunca foi a denominação. A menor visão de Deus sempre foi a cidade. Por quanto tempo nós ficamos reunindo dentro de templos? Por quanto tempo nós reunimos dentro de templos para cultuar a nossa denominação, irmãos? E é deste lugar que o Senhor está tirando a igreja brasileira e colocando num novo lugar, colocando num lugar de culto. E você vai começar a entender que culto não é só o que você faz aqui, ele começa aqui e continua. Ele começa aqui e continua. Amanhã você vai continuar, você vai cultivar isso lá no teu trabalho, nas relações. Quando nós reunimos aqui e não cultivamos a cidade, nós transformamos Betel, que é a casa de Deus, em Bet-Aven. Em Oséias 10, querido, tem uma história que conta todinho o que aconteceu com o povo de Israel. Betel significa casa de Deus, e por causa do orgulho de Israel, por causa da idolatria,
Por causa do seu orgulho das suas liturgias, eles transformaram a casa de Deus em Betel Aven, ou seja, transformaram de casa de Deus para a casa dos ídolos e casa da vaidade. Quando nós só reunimos aqui, não transformamos ninguém, não transformamos nada. Quarta-feira nós, não sei que dia que nós falamos aqui, que se alguém não está sendo transformado por nós, significa que Cristo não está sendo manifesto em nós. Significa que nós estamos transformando a casa de Deus em casa de vaidade. Quando nós cultuamos só para honrar ou bajular um líder famoso, ou para bajular os ídolos da música gospel, nós estamos transformando isso numa casa de vaidade. E nós estamos retirando a presença de Deus da terra. Aquilo que era casa de Deus passa a ser casa de vaidade. Leia lá Oséias 10, capítulo 10. Depois você vai poder ler isso aí, você vai entender o que eu estou falando. Querido, nós não podemos transformar o reino dos céus numa casa de vaidade. Diga comigo, sair do Egito não garante a entrada em Canaã. Por quê, querido? Porque precisa haver uma mudança de mentalidade. Para eles entrarem em Canaã, eles precisavam sair da mentalidade de escravo para a nação livre. Agora fala comigo assim: sair da religião não garante a entrada no reino. Você pode ter sido conduzido por um Moisés, mas a decisão de entrar no reino agora vai depender da sua mudança de cabeça, de mentalidade. E é preciso uma mudança de mentalidade. E qual é essa mudança, querido? De um simples crente para um filho de Deus maduro. Você vai ter que largar a sua mentalidade, ah, sou um crente. Não, agora você vai ser um filho de Deus. Porque crente até o inferno é, e ele estremece quando se diz o nome de Deus. Então essa é a mudança de mentalidade quando nós entramos para entrar no reino dos céus. A mudança que Israel precisava, sair de uma mentalidade de escravo e entrar numa mentalidade de nação livre e tomar posse da terra. Para você herdar o reino dos céus e tomar posse do reino, que é a força, você precisa romper. E eu achei os louvores hoje muito proféticos, porque os louvores hoje são de ativação. Cantou de virar uma chave para mudar o mundo. Então você entenda isso, você precisa ter essa mudança, essa metanoia na sua mente, que vem através do Espírito. Sair de crente para filho maduro e tomar posse, porque só filhos maduros podem acessar o reino. E tomar posse do reino não é praticar ativismo. O que é o ativismo? É o fazer por fazer. Vou fazer um monte de coisa. Se você não sabe para o que você está fazendo, se você não sabe quem você é, não tem como você tomar posse do reino. Tomar posse do reino é você ter uma palavra. E se você tem uma palavra, você vai entender essa palavra. E se você vai entender essa palavra, você caminha nela. O que era para o povo de Israel tomar posse? Eles tinham uma palavra de Deus. Entrem, Moisés, entrem. Ele tinha uma palavra, ele tinha que entender. Agora é a hora, chegou o momento, temos que atravessar o rio. E quando você ouve o Senhor, você não tem todo o modelo, mas você caminha na palavra dele e ele vai te abrindo o modelo. Nós temos uma palavra, irmãos, edificar uma geração. Nós precisamos entender essa palavra, o que é edificar uma geração. E quando eu entendo essa palavra, do que é edificar uma geração, eu tomo posse do reino. Porque nós temos uma palavra, nós estamos ouvindo. Deus está falando para São José dos Campos: São José dos Campos, edifiquem a próxima geração. Libertem meu povo da religiosidade e leve para um lugar do meu reino. Um reino onde as coisas não são feitas por atividade, mas sim por ativação. Você vai ser ativado hoje aqui, querido. Você vai ser ativado a ter uma mudança na sua vida, que não vai começar apenas no seu ministério, não. Vai começar em tudo. Vai começar na sua casa, vai começar no sacerdócio, vai começar no teu trabalho, no teu estudo. Senhor, querido, você vai ter uma mudança na tua vida, uma transformação, uma ativação em você, que nunca mais você será o mesmo, não tem como.
Eu costumo dizer que nem prestar para desviar, a gente presta mais, irmão, porque o mundo não aceita a gente. Quando você recebe o reino dos céus, nem o mundo te aceita mais. Nem desviar você vai conseguir desviar mais, mas você está recebendo agora uma ativação do reino dos céus sobre a tua vida. Sabe, algumas provas que você está repetindo ela, hoje o Senhor te entrega uma chave para virar essa chave e você aprender com ela, e é desfrutar daquilo que o Pai tem para você no reino. O Pai quer te levar para o reino dos céus, querido, e largar desse ambiente de religiosidade vai depender apenas de uma decisão nossa. E quando nós falamos de religião, eu não falo da igreja A, da igreja B, eu falo de nós, a religião que está em nós, os rituais religiosos que estão em nós, os apegos às estruturas que estão em nós. Sabe, eu amo como essa casa flui, ela não depende de ter um ministério de louvor completo para poder fluir, porque eles entendem quando eles estão em Cristo e quando eles estão no tempo de descansar, e nós não forçamos. E aí sempre a gente vê um louvor sendo ministrado vindo de uma manifestação de Cristo poderosa, porque as pessoas não estão fazendo por ativismo, elas estão fazendo porque elas estão recebendo. Elas estão fazendo porque elas estão entendendo, e quando você entende, você transforma o mundo, querido. Eu já fui em lugares que se não tiver uma equipe completa de louvor, a igreja não louva, e isso não funciona aqui. Se algum dia chegar o Elias e falar assim, nós vamos cantar a capela, essa igreja ela vai romper os céus, vai romper o telhado, porque nós sabemos quem nós somos em Deus. Não é uma música que nos anestesia, mas sim a vontade, a paixão e o amor que nós temos pelo reino. O Senhor está te batizando com um nível de amor nessa noite, querido. Um nível de amor que não vai permitir você andar fora do corpo. Um nível de amor que não vai permitir você faltar uma reunião, porque você fala, eu não posso faltar uma reunião, porque eu começo lá e continuo cultivando na terra. Eu vou amolar minhas ferramentas, eu vou amolar minha enxada, eu vou preparar o meu arado, eu vou preparar minhas foices, porque os campos estão brancos. Para a ceifa, eu vou colher aquilo que o Senhor tem colocado sobre o reino dos céus. Vou replantar, vou preparar essa terra. Eu vou entrar assim na biqueira, vou cultivar a biqueira, ganhar o traficante para Cristo, estabelecer o reino dos céus. E aonde vendia a droga, nós vamos fazer um convívio, e ali onde tem um convívio, nós vamos estabelecer uma comunidade, e dizendo assim, vem sobre nós o teu reino, ativa em nós o teu reino, vem a tua verdade sobre nós, que governe em nós a tua sabedoria e a tua verdade. Nos submetemos ao teu governo, submetemos ao governo do Espírito, submetemos a nossa vida ao Senhor, submetemos a verdade desse reino, nos entregamos. E quanto mais profundo eu vou, mais você aparece. E quanto mais profundo eu vou, mais eu desapareço. E quanto mais profundo eu vou, mais você aparece. Estamos indo mais profundo nesse rio.